Olá, amigos. Que todos tenham um belo domingo. E daí, vamos estudar a lição da Escola Sabatina? E hoje, 15 de maio, a lição 8, ela tem como título Monte Moriá. A lição de hoje, ela está baseada no livro de Gênesis, no seu capítulo 22, do versículos de 1 a 12. E aqui conta a história formidável, desse servo de Deus chamado Abraão, que ele atendeu a um pedido do Criador do Universo para que ele sacrificasse o seu filho. E o que vemos nesse texto é que ele se mostrou assim um homem obediente, determinado, um homem correto, um homem que tinha plena confiança em Deus. De todos os homens que foram, sim, tipos de Cristo, aqueles que fizeram sacrifício ou foram sacrificados, que apareceram ali no Antigo Testamento, com certeza Isaac foi o que mais se aproximou da história da cruz do Calvário. E Abraão foi severamente sim, provado por Deus, que até contradiz a proibição na Bíblia contra o sacrifício humano, que está lá em Levíticos, no seu capítulo 18, versículo 21. Mas Abraão, como ele era uma pessoa de muita comunhão, ele conhecia plenamente a voz de Deus e em nenhum momento ele duvidou da ordem divina, que ele deveria oferecer seu filho, o único que ele tinha, em holocausto, sobre um monte chamado Moriá, que está lá em Gênesis, seu capítulo 22, versículo 2. E ainda assim de madrugada, o fiel ancião, já bastante idoso, se levantou junto com seu filho e seguiram assim na mais angustiante viagem de sua vida, pelo menos para ele, Abraão. E ele assim erguendo os olhos, ele viu o lugar do sacrifício que Deus havia determinado para ele, que está lá em Gênesis, seu capítulo 22, versículo 4. E a partir daquele momento, era somente Abraão e Isaque. Os seus servos não podiam ter alguma dúvida para fazer aquele holocausto. Mas ele, Abraão, fez uma promessa, isso bem antes dele ir para lá, para os seus servos, que ele diz, voltaremos para junto de vós, que está lá em Gênesis, seu capítulo 22, versículo 5. E Isaac, ele, nessa caminhada desse monte, assim, num caminho estreito e árduo, pela montanha, com seu pai já idoso, ele levava um fardo assim de lenha, enquanto nas mãos, o ancião Abraão, ele tinha um instrumento de morte. E assim, ambos assim caminhavam juntos, assim, montanha acima, no monte, seguindo assim juntos. E aparece lá em Gênesis, no seu capítulo 22, versículos 6 e 8.
E ao perceber que estava para acontecer, Isaac não mostrou assim qualquer resistência. Ele já estava assim desconfiado. Mas ele era um jovem, ele não era nenhuma criança, né? Ele, conforme historiadores assim das Sagradas Escrituras, falavam assim que ele tinha a idade entre 20 e 30 anos. E o seu velho pai, né, teve a certeza da nobreza, né, do caráter precioso assim do seu filho. Aí a gente vê, né, dentro dessa lição, qual é o significado assim espiritual que há nesse evento incrível, né, de um pai ter que levar seu filho para ser sacrificado. E quando eles chegaram nesse lugar, no Monte Moriá, já subindo, um lugar onde deveria ser feito o sacrifício, tanto ele quanto, né, o Abraão, quanto o Isaac, seu filho, Abraão construiu assim um altar, né? E, e pediu que Isaac se deitasse ali, naquele altar que ele fez. E o filho obedeceu plenamente. Abraão até arrumou as lenhas sobre o seu filho e amarrou fortemente, né, o Isaac. Então ele estendeu-se a mão e pegou uma faca assim para sacrificar seu filho. Mas eis que um anjo do Senhor o impediu, né? E ali Deus, que é presciente, um Deus assim, que sabe todas as coisas, ele viu a fidelidade de Abraão e viu a confiança que Abraão tinha nele, Criador. E nisto a gente tira assim um valor assim, espiritual para nós, né? Mostra que por mais que nós possamos fazer qualquer obra que seja magnífica, esplendorosa, esta obra não nos salva, porque nós só somos salvos pela graça e pelo poder de Jesus na nossa vida. E é isto que nós temos que entender para que nós possamos buscar a salvação. E ali, né, quando o cutelo assim foi erguido assim para ser consumado, né? Eis que vem assim uma voz assim do céu, né? Uma voz do Senhor impedindo de prosseguir com o intento. E novamente ali, né? Abraão ergueu os olhos ao céu e desta vez ele viu a provisão divina. Deus provou a fidelidade e a confiança de Abraão. E assim é que nós vemos que por mais que possamos fazer qualquer coisa, nós temos que confiar em Deus, porque nós só somos salvos através do seu Filho Jesus. E essa lição que maravilhosa que nós vemos aqui é que Deus pediu, né, que Abraão sacrificasse seu filho Isaque. Mas você acha às vezes que é um pedido muito forte, né? Mas Deus só queria testá-lo para ver até um dia a sua fé, a sua confiança, a sua obediência. E Deus ele não fez assim por si mesmo, né? Porque ele sabia, né,
que graças à sua presciência, que ele conhecia bem Abraão, ele não iria consumar, né? Mas para deixar na mente de Abraão uma lição gravada, não só para Abraão, mas para nós também, principalmente Abraão naquele momento, que ele permitisse que ele adquirisse um conhecimento que ele não poderia obter a salvação de nenhuma outra forma. E por isso que ele, Deus, nos prova constantemente para ver até onde vai a nossa fé. E o que a gente vê aqui, que não é pelo próprio conhecimento, porque Deus sabe de tudo, não é porque Deus conhecia tudo, mas é que Deus é um Deus que nos criou, que nos mantém, e Ele sabe, amém, tudo que se passa na nossa vida. Ele conhece de todos nós, tudo que nós fazemos, mas Ele nos prova para nós vermos que nós somos fiéis a Ele. E na Bíblia, né, a palavra teste, né, ou uma aprovação, que está escrito lá em hebraico, né, Nissá, envolve-se em duas ideias assim, opostas, né? Uma se refere à ideia assim, de juízo, um julgamento, né, para saber o que está na mente assim, de uma pessoa. E isso aparece lá em Deuteronômio, no seu capítulo 8, versículo 2. E na outra, ela traz assim a certeza da graça em favor daquele que é provado, que está lá em Êxodo 20, do versículo 18 a 20. Abraão, ele confiou no poder de Deus de tal maneira que voluntariamente ele obedeceu, crendo que o Senhor ressuscitaria Isaac dentre os mortos. E isso está implícito assim no fato de que, embora Abraão pretendesse, né, matar Isaac, ele antes, né, de ir, lhe disse a seus servos, olha que diz lá em Gênesis, capítulo 22, versículo 5, eu e o rapaz, que ele estava falando, né, de Isaac, iremos até lá fazer o sacrifício, e havendo adorado, nós voltaremos junto de vós. Ou seja, Abraão dizendo que ele voltaria com Isaac junto. Vejam que confiança e fé que esse homem tinha em Deus. O que Abraão pensou foi, se Deus prometeu me dar assim uma descendência através do meu filho Isaac, então se eu matar, é claro que o Senhor Deus o irá ressuscitar, pois precisa assim que seja cumprida a sua promessa que ele prometeu. Afinal, ele, Deus, até o momento, tinha cumprido as promessas que ele tinha feito para Abraão. E Abraão afirma que o Deus dele é fiel, que o Deus dele é poderoso, que ele também é capaz de ressuscitar mortos, né? E vejam, né, que Abraão pensava e tinha certeza, né? Pois por isto, né, que até nos dias de hoje ele é chamado de o pai da fé. E por isso que a gente pode assim fazer assim um relato, né, dessa história do Antigo Testamento, que ela é a base, né, do Novo Testamento, que fala sobre a expiação, né? Porque este é um exemplo da oferta do sacrifício de Jesus na cruz pelo pecado nosso, né, da humanidade. Jesus disse muitos séculos depois, né, que Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se, que está lá em João, no seu capítulo 8, versículo 56. E existem esses paralelos, né, entre as duas narrativas assim, bíblicas, né, que Deus fala a Abraão. Olha que Deus fala, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá,
e sacrifique-o ali. Está lá em Gênesis, capítulo 22, 2. E por outro lado, a Bíblia diz, olha o que Deus fala sobre Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Ali Deus estava ensinando, né, que futuramente Jesus, veja, Isaac era o único filho de Abraão. E Deus estava pedindo para ele sacrificar. Mas na realidade ele estava dando uma aula didática ali para mostrar como seria a morte do seu filho amado Jesus, o único filho unigênito que saiu do céu para vir aqui nos salvar, né? A dor que era sentir isto, né? Que você, meu amigo, minha amiga, possa sentir no coração o que é dar um filho que Deus deu para nos salvar, sendo que eu sou culpado e você é culpado, a humanidade é culpada. Sabe para quê? Para levar a todos nós para as mansões celestiais. Que você, meu amigo, possa aceitar Jesus como Salvador e Senhor. Ele quer fazer isto porque Ele te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.